Olá, bom dia Amazônia para você que está em casa acompanhando a programação do Amazonsat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônia. Seja muito bem-vindo na manhã desta terça-feira, hoje dia 18 de agosto de 2015. Vamos mergulhar ainda mais nesse universo saudável, atividade física, dica de saúde, mas também de educação, porque terça-feira a gente vai falar sobre isso, né? Comportamento e educação, e daqui a pouquinho ao longo do programa você vai entender o porquê. E a nossa manhã aqui na capital amazonense começou nublada, dá até uma preguiça de começar o dia, né? Levantar da cama, do sofá e começar as suas atividades do dia a dia. Mas olha só, fique atento porque esse clima ameno é propício para você fazer uma caminhada, uma corrida, sair com o seu cachorro também, porque tudo isso é atividade física, a gente está movimentando tanto o corpo quanto a mente e está trazendo vários benefícios para a nossa saúde, viu, gente? Mas terça-feira é dia de quê? Saúde do corpo, saúde da mente. E hoje a gente vai discutir um ponto de vista muito interessante. Um fato pode representar diversas coisas dependendo da maneira com que nós o observamos. A boa relação conta muito nesse processo. Saiba mais sobre este assunto com o nosso especialista do dia, que já vem nos abrilhantando com esse bom dia especial. Fala aí, Dr. Wilson. Bom dia mesmo. Muito mais do que um cumprimento formal, um mantra que decide a qualidade do nosso dia. É isso mesmo. Por incrível que pareça, tudo depende de nós. Parece exagero isso, né? Mas não é. Eu quero colocar um ponto de vista para a gente refletir aqui. Vou ser meio atrevido. Eu vou dizer assim, não importam os fatos, não importam as coisas e não importam as pessoas. O que importa, de fato, é como eu me relaciono com as coisas, com os fatos e com as pessoas. Aí já é batido aquele velho exemplo do copo meio cheio. Então, tem gente que olha um copo pela metade, com água, e fala ali, o copo está meio vazio. O outro enxerga o mesmo copo e vê, está meio cheio. Então, um fato pode representar uma infinidade de coisas dependendo de como a pessoa observa ele. Uma pessoa, o próprio pai e a mãe, ele é duas pessoas completamente diferentes para cada um dos filhos, sendo o mesmo pai e sendo a mesma mãe. Então, de fato, não importa as pessoas, as coisas, e sim como nós nos relacionamos com elas. Se nós aprendermos de uma maneira mais madura, consciente, com emoção, mas sem emoção apaixonada, desregrada, nos relacionarmos com as pessoas, nós vamos poder tirar o melhor dessa relação. Aprendendo a perdoar, a tolerar e aprendendo a aprender o que há de melhor nos outros. A mesma coisa com os acontecimentos. A sabedoria popular diz, né? Faça uma limonada do limão que você encontra pela vida. De fato, um fato, por maior que seja a tragédia, por maior que seja o desconforto que o fato tenha, ele sempre traz consigo uma lição, alguma coisa que pode ser aproveitada. Se nós tivermos essa relação madura com os fatos, todos os fatos serão interessantes, não só apenas aqueles ditos agradáveis. Então, assim as pessoas, assim os fatos e assim as coisas. Muitos de nós acabou sendo escravo das suas coisas, da sua tecnologia. Quantas e quantas pessoas não conseguem mais viver sem o seu smartphone, sem estar conectado com a internet? Há bem pouco tempo nada disso existia, a gente vivia. Por que essa necessidade? É como nós nos relacionamos com as coisas. E é importante nós percebermos que as coisas estão para nos servir e não nós as coisas. Como o próprio dinheiro, que é uma coisa. Tem um poema do Victor Hugo que o Frejá musicou, que diz assim: pergunte ao menos uma vez ao dinheiro quem é mesmo o dono de quem? Legal? Uma boa pergunta para se fazer. Então,
boa relação com as pessoas, boa relação com os fatos, boa relação com as coisas, vai nos fazer um ser humano mais saudável e feliz. Pensa nisso, meu compadre. Pensa nisso, minha comadre. Um grande abraço e um cafuné na tua alma. Tchau! Realmente a gente está falando sobre essa relação com os fatos, né? Até mesmo um obstáculo, uma pedra que é colocada aí no seu caminho serve como aprendizado. A gente deve tirar todas as coisas positivas, não pensando somente nesse lado negativo, porque a gente vai aprender e muito, viu? E esses ensinamentos são para a nossa vida inteira e para as futuras gerações também. Mas hoje é dia de comportamento e também de educação. Você sabia que alguns sinais dados pelas crianças são praticamente imperceptíveis quando o assunto é trauma, por exemplo, traumas psicológicos? Você já se perguntou como a pedagogia atua? Qual é o papel dela? A gente vai responder isso aqui, no Estúdio Glass da Amazonsat, porque nós estamos recebendo a gestora de educação da Amazonsat e pedagoga, já trabalha, teve essa experiência com o ambiente escolar há 15 anos. Márcia Lira, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Nádia, bom dia a todos. É um prazer estar por aqui falando um pouquinho dessa profissão que eu amo tanto. Que honra recebê-la aqui no programa, Obrigada. Já que tem uma experiência muito grande, tanto no que diz respeito a essa educação corporativa, como escolar também, né, Márcia? E hoje a gente trouxe um tema um pouco complexo para a gente discutir um pouquinho, que é a respeito dos traumas psicológicos. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa devem estar se perguntando a respeito do qual é o papel do pedagogo nessa questão dos traumas psicológicos. Bom, Nádia, o pedagogo ele pode ser profundamente o profissional que vai ajudar a identificar algumas questões na criança que às vezes ele nem fala em casa, mas na escola ele vai representar através de um desenho, através de uma conversa informal com os amigos, muitas vezes com a manifestação das suas atitudes na relação com o outro. Então, o pedagogo ele tem que ter esse olhar, ele vai ser fundamental porque ele vai perceber aquilo que vai acontecer dentro do ambiente escolar, que é onde a criança, de uma certa forma, passa maior tempo da sua vida, até por conta de questões que hoje a reformulação do ensino leva o aluno, às vezes, a passar até 8 horas do seu dia dentro da escola. Então, é muito fácil, muito comum, inclusive, serem detectados algumas dificuldades da criança, alguns traumas também, dentro do ambiente escolar. Ele vai refletir diretamente até no seu desenvolvimento, né? Porque o trauma, ele vai atacar onde o aluno ou onde o indivíduo precisa desenvolver. Então, seja para ele parar de desenvolver em determinada área, como é o caso de matemática, por exemplo. Se ele tem um trauma determinado relacionado a uma questão matemática, ele vai começar a criar a matemática como um grande bicho-papão e não vai desenvolver. Então, na educação, dentro do ambiente escolar, vai identificar essa função. Olha que bacana, Márcia, eu realmente não sabia dessa relação do trauma com certas áreas, por exemplo. Então, a gente estava até comentando aqui na produção a respeito dessa questão de aprendizagem, né? Da dificuldade que ele apresenta pra gente, que muitas vezes os pais não identificam isso em casa, porque, como você falou, teve essa questão da reformulação, né? Essa estrutura familiar e escolar também, porque hoje a criança passa muito tempo na escola devido às atividades do dia a dia. A gente sabe que não é fácil, é que os pais precisam trabalhar realmente. Agora, a gente estava falando, por exemplo, a respeito dessa questão do aprendizado, da leitura, da interpretação, e eu não sabia dessa relação com a área em si. Então, se o indivíduo teve algum trauma com a matemática, ele vai apresentar dificuldades na matemática, né, na disciplina de matemática. Isso acontece a mesma coisa com português e outras matérias também? Na vida, de forma geral, qualquer coisa pode causar bloqueio. Então, no caso, por exemplo, da matemática, né, eu posso citar exemplos que eu já vivenciei, onde as crianças, por conta de não conseguir realizar uma conta de soma, uma soma, e aí, por algum motivo, os colegas disseram, não sabe, começou a atribuir algum tipo de apelido, essa criança se retrai ao ponto de não conseguir desenvolver mais qualquer tipo de equação matemática.
E isso é um bloqueio, isso é um trauma. Então, o que é importante é sempre você motivar para que ele supere as suas dificuldades e não acusá-lo de incompetente na área que ele está trabalhando. Então, essas questões, elas reverberam na mente da criança e tornam esse adulto um potencial traumatizado, né, para desenvolver alguma questão relacionada lá à infância. A infância, ela é fundamental para desenvolver o ser humano. Então, se não for tratado esse trauma, durante essa fase, ele vai carregar consigo. Com certeza. Isso daí é possível assegurar, porque nós vemos casos e casos. Claro, existem questões de ordem fisiológica, que desenvolvem dificuldades de aprendizagem, mas nós estamos falando especificamente de traumas por questões pontuais, onde em um determinado momento, ou um professor, ou às vezes o pai, a mãe, os colegas, causaram algum tipo de impacto emocional na criança com relação a alguma situação que ela não conseguiu desenrolar. Então, nesse aspecto, sim, gera-se um trauma. E aí é uma questão realmente que demanda uma certa necessidade de um acompanhamento mais especializado. Com o que a gente percebe, inclusive a gente já até debateu aqui no Estilo de Vida a respeito do bullying, né? Como se caracteriza e tudo mais, mas a gente pode falar de uma forma bem sucinta para as pessoas que estão em casa entender, porque é muito comum no ambiente escolar. Como você falou, começa com um apelido e isso vai evoluindo. A gente até falou também a respeito dessa agressividade, dessa violência física, né? Não somente psicológica, mas em muitos casos evolui para essa violência física. Exatamente. Ele vai sempre repetir, né? A criança vai reproduzir aquilo que fizeram com ele. Então, tudo aquilo que a criança, o adulto, o adolescente faz é reflexo de algo que foi feito anteriormente com ele. Então, de fato, o bullying, ele é preocupante, ele deve ser um ponto crucial de observação, de percepção, para que não se desencadeie, a partir do bullying, questões muito mais severas na vida do indivíduo. Por quê? Porque nós vemos casos, enfim, a televisão mostra muito isso, de casos em que acontecem assassinatos em série, que sempre a história do indivíduo causador está relacionado a um trauma lá da infância, seja com relação ao bullying, seja com relação à desestruturação familiar, então tudo isso contribui. Então o bullying, ele de fato, né, há 10 anos você não ouvia falar no bullying com esse nome, mas o bullying já existia, né? Tanto não sem propósito que já aconteciam tantas coisas desagradáveis envolvendo o universo adulto, né? E tudo isso está alojado na infância. A infância, ela é fundamental para desenvolver valores. Você precisa identificar essa janela que está aberta para a formação de valores do ser humano. É uma janela que aí na pedagogia a gente costuma identificar como período de formação do indivíduo, né? De 4 a 14 anos de idade. Então, nós chamamos aí, alguns estudiosos falam sobre a janela 4-14, que é justamente o período onde a criança tem os seus valores, a sua formação bem estruturada. Partindo daí, se você não trabalhar nessa fase, se torna muito difícil. Mas também é uma janela aberta para formar esse valor, como também deformar. Então, muito cuidado, professor, pai, mãe, com o que você faz com a sua criança, porque tudo que você fizer vai ecoar lá na frente quando ele se tornar um adolescente, um jovem, um adulto. Você tocou agora em 2 tipos de traumas psicológicos mais frequentes, que é o bullying, que já existia há muito tempo, mas não tinha esse nome, não era caracterizado com esse nome, e falou também sobre a desestruturação familiar, que isso é muito presente no ambiente escolar, né? E acaba refletindo nessa questão do aprendizado, né? Exatamente. Há cerca de 10 anos se falava sobre a geração de filhos de pais separados, né? Nós vivíamos ali dentro da escola, muitas vezes até a escola não podendo realizar festas do tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, ou fazer uma festa que pudesse reunir as famílias, porque a criança que não tem esse conceito estruturado, ele se sentiria à margem. Ele não se sentiria participante daquele processo, daquele momento. Então, realmente, são questões que, se você chegar para uma criança que está vivendo o processo de separação dos pais, e você perguntar para ela qual é o seu maior desejo, qual é o seu maior sonho, ela vai falar ou ela vai desenhar, que é o quê? Que a família se una novamente. Agora,
as pessoas devem estar se perguntando também em relação, a gente falou do papel do pedagogo nessa questão do trauma psicológico, como lidar com essa situação. Agora, muitas pessoas acham que o trabalho terminou ali, que o tratamento acabou, que teve essa primeira conversa e não vai em busca de outros profissionais, né, Márcia? Fala pra gente essa relação do psicólogo com o pedagogo, por exemplo. Então, na verdade, eles têm que ser aliados. Né? De forma alguma, o pedagogo vai poder diagnosticar o que quer que seja. Isso é papel do psicólogo, do psiquiatra, do neurologista, que vai fazer uma análise mais aprofundada dentro do conceito médico. O pedagogo ele vai observar os sinais que vão ser passados dentro da questão do relacionamento interpessoal da criança, das suas ações dentro da escola. Então, esses sinais é até algo comum, que eu mesma vivenciei muitas vezes dentro da escola, que o psicólogo vai até a escola para ouvir o que o pedagogo tem a dizer. Porque o pedagogo, ele sabe, o psicólogo sabe que o pedagogo tem muita informação que os pais não têm. Porque a criança, longe dos pais, é outra criança. Então, é importante que haja essa parceria, que eles estejam juntos, porque o psicólogo vai poder fazer dar um acompanhamento e fazer um trabalho mais direcionado, mais focado, mais pontual. Mas o pedagogo vai poder indicar aquilo que é percebido dentro da escola. Bom, Márcia, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas a gente vai mergulhar ainda mais nesse universo de traumas psicológicos, discutir um pouquinho mais a respeito deste assunto. E você de casa, se tiver alguma participação, alguma pergunta para a nossa produção, nós vamos respondê-las ao vivo. Não perca tempo, o intervalo é rapidinho, você já pega o seu celular e manda para a nossa produção. Até mais!